Atriz internacional conhecida em todo o mundo, mas desta vez foi notícia, não por causa dos filmes que protagoniza, mas porque tomou uma decisão radical e controversa. Veja. O artigo foi publicado no diário norte-americano New York Times na terça-feira e surpreendeu toda a gente. Angelina Jolie fez uma dupla mastectomia preventiva depois de descobrir que era portadora de um gene que lhe dava fortes probabilidades de desenvolver cancro de mama. A atriz de 37 anos, que perdeu a mãe por causa de um cancro, garantiu ter tomado a decisão, a pensar nos filhos. No artigo, confessou que não queria que eles passassem pelo mesmo que ela, que viu a progenitora morrer demasiado nova e, acima de tudo, sofrer durante mais de uma década. Jolie terminou os tratamentos e procedimentos cirúrgicos relacionados com a mastectomia no final do mês de abril e resolveu agora tornar pública a decisão para alertar outras mulheres que se encontrem na mesma situação. Vista por muitos como símbolo sexual, a atriz antecipou-se a eventuais críticas, dizendo que não se sentia menos mulher depois de retirar os 2 seios. Ora então, eu recordo que a atriz Angelina Jolie fez um exame que lhe permitiu saber que era portadora de um gene que lhe dava 87% de probabilidades de vir a sofrer de cancro da mama e foi para se prevenir que fez uma mastectomia total. Agora, será que este tipo de exames já são possíveis em Portugal? E quantas de nós seriam capazes de tomar uma decisão assim tão difícil como esta? Portanto, este é o tema da conversa que segue. Peço o vosso aplauso para a Tamara Milagre, que é a líder da Associação Evita, a especialista em genética médica Marta Amorim, o cirurgião plástico Ângelo Rebelo, a Teresa Nunes, mastectomizada e coordenadora do movimento Vencer e Viver da Liga Portuguesa contra o Cancro, e a nossa querida Rita Ferro Rodrigues. Um aplauso para todos. A Rita está aqui porque foi uma das primeiras vozes a pronunciar sobre esta matéria nas redes sociais. Obrigada a todos por terem vindo. Tamara, conte-me. No seu caso, conte-nos o seu caso primeiro. O que é que lhe aconteceu assim? Rapidamente, como é que eu fiquei a saber do meu potencial risco? Eu sou enfermeira e no meu hospital deu entrada uma grávida com 27 anos, com um tumor enorme na mama, foi mastectomizada ainda grávida. Fiquei muito chocada com esse caso, tornei-me amiga dela e no contexto ouvi falar na história familiar dela e os médicos chamarem a atenção. Realmente tinha várias tias do lado paterno, porque esta mutação do cancro da mama e ovário não é só de mãe para filha, pode ser também do pai para a filha, não é? E, portanto, eu também acordei para a minha própria história familiar, percebi que tinha muitas tias com cancro. Fez o tal teste e fez o tal teste. Fiz o teste, deu positivo e o tempo de espera até receber o resultado foram 3 meses na altura. Já tive tempo para pensar nas consequências, não é? Uma pessoa faz um teste para depois se prevenir e fazer para ter consequências. Portanto, viu-se nas mesmas circunstâncias que a Angelina Jolie. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Há 3 maneiras de enfrentar. Vigilância apertada, quimioprevenção, que baixa o risco 50%, mas ainda fica com um risco mais elevado. Terceira opção são as cirurgias preventivas, que é a opção mais radical, mas também mais segura. E, portanto, e o que é que fez a Tamara? Eu fiz as cirurgias preventivas. Fez as cirurgias profiláticas, fez Eu comecei pela mastectomia bilateral profilática, porque o meu risco pessoal do cancro da mama era altíssimo devido à mutação genética do pai e um cancro da mama da minha mãe também aos 44 anos, portanto disparei a percentagem acima dos 90%. Pronto. Fundou também uma associação, não é, que é a Evita, não é, que era para os pré-viventes, que era uma designação que eu nem conhecia. Pois, que são as pessoas que têm altíssimas probabilidades de desenvolver a doença, mas que não encontravam resposta no fundo em nenhuma das outras associações. Exatamente, porque há muitas associações de doentes, sobreviventes, mas não há nada para os pré-viventes. Agora temos que ir à doutora Marta, que então nos vai explicar, porque isto que a Tamara acabou de dizer deixa-nos a nós, mulheres todas, numa aflição. Será que todas nós temos este gene em nós? Há uma série de pessoas que estão a pensar, houve cancro da mama da tia, não sei, da tia do lado do pai, mas não...
Como é que nós nos devemos, isto acontece a qualquer mulher, acontece em que tipo de famílias, como é que nós nos devemos posicionar em relação a esta possibilidade? Primeiro, há que salientar que o cancro, de uma forma geral, resulta de erros que se vão acumulando ao longo da vida. Portanto, a maior parte do cancro é esporádico, está nas células somáticas, portanto, nas células dos tecidos, não está presente nas gónadas e não se passa à descendência. São erros que se vão acumulando ao longo da vida. A partir de um determinado momento, a cadeia de eventos que despoleta o cancro é ativada e temos um cancro. E isto não é passado à descendência. Depois existem famílias que já têm um gene de uma destas passos nesta cadeia que já está mutado. Isto facilita o processo de malignização. Portanto, estas famílias, normalmente estes diagnósticos não são individuais, são familiares, são famílias que têm cancros de idades mais jovens do que é habitual, portanto, normalmente abaixo dos 50 anos, mais do que um cancro, é possível na mesma pessoa existir mais do que um cancro, haver uma agregação de tipo de cancros, no caso do BRCA1 e do BRCA2, é o cancro da mama. Estamos a falar da Angelina Jolie e no caso então da Tamara? É o cancro da mama, com o cancro do ovário, mas o BRCA2 ainda tem cancro da próstata, melanoma e cancro do pâncreas associados. Portanto, são cancros que aparecem em idades mais jovens, associados, várias pessoas na mesma família, e quando nos surge uma família destas, a primeira coisa que se faz é uma probabilidade pré-teste da pessoa ter realmente, de facto, probabilidade de ter alteração genética. E nós sabemos que dos cancros todos, apenas cerca de 10 a 15% é que tem predisposição genética. Portanto, haver uma história de cancro na família de uma pessoa aos 60 anos é muito provavelmente consequência da interação dos genes com o ambiente. Metade da população portuguesa a dizer que querem fazer o teste genético. Isso é o que eu estou a ver. Apenas 10 a 15% dos cancros é que têm predisposição genética. É uma percentagem muito baixa e são famílias com histórias muito pesadas. Estas é que devem fazer o estudo genético. Sabemos que o BRCA1 e 2, no caso do cancro da mama, faz já há alguns anos. Podemos chegar onde é que vamos para fazer este estudo genético? Há consultas de genética médica em Lisboa, em Santa Maria e na Estefânia. Existe no Hospital Pediátrico de Coimbra e existe no Porto também consulta de genética. Os IPOs também têm consultas de risco familiar para cancro. A Tamara fez tudo em Portugal? Tudo. Tudo em Portugal. E teve boa resposta? Muito boa resposta. Mas, de facto, só devem recorrer a estas consultas quem tem histórias pesadas, não é um cancro acima dos 60 anos. E há sinais de alerta normalmente para estas coisas. Por exemplo, o cancro do ovário está mais associado a síndromes de predisposição genética. O cancro da mama no homem está mais associado também a... Portanto, há algumas, as chamadas red flags, as bandeiras vermelhas. A Angelina Jolie fez bem? A Angelina Jolie fez bem, não é? A Tamara fez bem? Na opção terapêutica? Sim. Aí cada mulher, eu acho que sim, se foi a opção com que elas acreditaram e que era a opção mais verdadeira para elas, claro que sim. Nós na consulta compete-nos dar as várias alternativas. Como a Tamara disse, é possível fazer a vigilância. O mais sensível para síndromes de predisposição para o cancro é fazer vigilância por ressonância e não por mamografia. Só que a ressonância, pois lá está. A ressonância tem uma sensibilidade muito grande, mas tem uma especificidade pequena. Portanto, além de se fazerem muitos exames, muitas vezes detectam-se coisas que não se tem a certeza, tem que se repetir exames, tem que se fazer biópsias e há sempre uma ansiedade associada. E o risco... Aliás, E o risco não diminui. É que podia-se pensar, ok, faz 3 vezes, veio 3 vezes negativo, a partir daqui... Não, o risco está sempre a aumentar. Portanto, é uma coisa que se tem que manter ao longo da vida, uma ansiedade constante. A mastectomia profilática, assim como a oforectomia... É a espada de Damócles, é completamente na cabeça. É o que mais reduz o risco. Deixe-me vir aqui ao Dr. Ângelo Rebelo, que está à moda, não sei se sabe. Olha, não sei se sabe, mas está completamente à moda. Foi uma coincidência, eu fiquei espantado. Não, é um homem informado. Muito obrigado. Dr. Ângelo, então isto na sua consulta já lhe apareceram muitas Já, eu gostava eu gostaria de desmistificar um bocado esta situação, porque isto não é novidade nenhuma. O que aconteceu à Angelina Jolie, nós que trabalhamos nesta área, isto tem anos e anos. E o que acontece é que, como foi com a Angelina Jolie, tem esta repercussão toda. Claro. Eu acho que se deve ter um bocado de senso e de calma. Não se deve entrar em paranoia, porque o cancro, felizmente, tem tido soluções e tem tido, em termos de diagnóstico e de tratamento, uma evolução fantástica. Eu trabalhei e comecei a minha vida no IPO há 40 e muitos anos e nessa altura nem sequer se falava em genética e os critérios que havia para se tirar mamas ou não tirar mamas eram outros. E, portanto, há que ter cuidado, há que ter atenção e eu, como cirurgião reconstrutivo, sou muito, pessoalmente, contra tratamentos que sejam radicais, sabendo que podem haver outras alternativas. E depois não está inteiramente de acordo com a opção da Angelina Jolie, é isso? Não estou a dizer que estou... Não estou totalmente de acordo. A opção é sempre do doente. Eu tenho operado e tenho feito reconstruções
a doentes que têm feito mastectomias profiláticas radicais e não digo que não faça reconstrução. E é possível reconstruir depois claro, os seios bonitos? Claro, até muitas vezes mais facilmente do que fazer uma mastectomia já com a doença instalada. Aqui os critérios têm que ser bem definidos e têm que ser bem selecionados. Se me perguntarem o que é que acontece, acontece que há uma evolução, e a doutora Marta sabe isso melhor do que eu, porque a genética está no seu início. Mas vão descobrir dois para amanhã. Então imagina que daqui a 6 meses dizem, olha, agora descobriu-se um tratamento de quimioterapia ou de comprimidos que cura o cancro tal da mama. E ela já está sem mamas. Portanto, é isso que a mim me faz. Está viva? Então, mas poderia estar viva na mesma e tratada, não é? Não sei, se calhar já estava. Não, mas essa é que é a questão, não é, Júlia, Tamara? mas a questão é assim, então, mas porquê é que foi agora aos 37? A genética já vem desde que ela nasceu. No caso da Angelina Jolie, provavelmente porque não teve conhecimento do A questão é essa, da informação. Qual é o critério, em que idade, se é genético, a informação genética já vem. Mas está por um critério interessante que é a idade. Mas deixe-me aqui conversar com todas, porque ainda não falei com a Teresa. A Teresa está ligada ao IPO, não é? E também teve um problema idêntico. Eu estou ligada à Liga Portuguesa contra o Cancro e sou coordenadora do movimento Vencer e Viver, que é formado por voluntárias que tiveram cancro de mama. Como tal, eu tive cancro de mama. Aos 38 anos, portanto, deparo-me sem haver familiares próximos com esta patologia, deparo-me com um cancro de mama. Portanto, esta situação que agora vem, portanto, a lume, a mim, portanto, eu sei... não. Já sabia disto? Que isto se podia fazer? Já sabia, mas eu deparo-me primeiro com o cancro do que com a possibilidade de vir a ter cancro. Portanto... Nunca fez testes? Fiz posteriormente, mas nem dei a importância porque eu já tinha cancro. Claro, naturalmente, portanto, as coisas têm outro impacto, não é? Exatamente, claro. Tem outro impacto. Fez-se mais e abordou-se mais o teste ao tipo de cancro e ao desenvolvimento, ou à possibilidade de desenvolvimento das minhas mutações, ao perfil do meu cancro, do que propriamente à origem do meu cancro, porque a minha realidade é que ele já cá está. Mas se tivesse tido a oportunidade antes, ou seja, imagine que esta informação tinha circulado antes de ter sido diagnosticado o seu caso e lhe pusesse a hipótese, olha, se existe este gene, se fizer esta mastectomia de profilática, não é assim que se chama, Sim. não é? Isto erradica imensas possibilidades de vir a desenvolver a doença. A Teresa achava-se capaz de uma coisa destas ou não? É muito difícil responder a essa questão porque eu neste momento sei o que é uma mastectomia forçada e sei qual é a minha vontade em relação à outra mama, mas no antes, não é? Numa situação em que eu ainda não estou, nem sei sequer o que é a doença, não sei qual seria a minha posição. Agora, de uma forma fria, vamos pensar, acho que a atitude preventiva é mais consciente, é mais correta. Se eu tivesse, portanto, a possibilidade, ou se as pessoas tiverem todas as possibilidades de fazerem o teste e depois com os seus médicos, com o seu historial, avaliarem cada caso, não é agora porque esta senhora fez, e acho que é uma mulher de coragem, ter feito o que fez e publicar. No caso dela, depois levantam-se outras questões que têm a ver com a imagem de beleza que ela representa e tudo mais. Rita, tu foste das primeiras pessoas logo nas redes sociais a manifestar-te. Ficaste muito tocada, Ficaste muito impressionada. Porquê? Porque, vindo a Angelina Jolie, que é de facto, como tu disseste muito bem, Júlia, uma mulher que muitas vezes foi também observada como um objeto sexual, é preciso que se diga. É a mulher mais bonita do planeta. Ela podia ter feito tudo isto, podia ter tomado a sua opção no conforto e na sua intimidade com o seu médico, ter feito a mastectomia, ter reconstruído o peito, ninguém sabia de nada. Por alguma razão ela quis falar. E por ela ter falado, nós estamos aqui a discutir isto hoje. Exatamente. E nós estamos aqui hoje, e eu já falei com a minha mãe sobre este assunto, e houve pessoas que provavelmente interrogaram as mães e as avós qual é a história da nossa família, e eu acho que só isso é absolutamente extraordinário. Faz com que as pessoas falem sobre o cancro, falem sobre o cancro de mama, se previnam. Numa atitude preventiva. Se informem. Eu, pessoalmente, se eu me deparasse com uma situação como a da Angelina Jolie, primeiro confiaria no meu médico. Absolutamente. Aquilo que fosse a terapia que ele me dissesse que achava que era mais indicada para o meu caso, que certamente seria a terapia que eu seguiria. Mas, Júlia, se me dissessem que eu tinha 87% de hipóteses de desenvolver um cancro de mama, eu não gosto de dizer as coisas antes de nós passarmos pelas coisas, e espero nunca vir a passar, como todas as mulheres,
mas acho que provavelmente tomaria a mesma decisão da Angelina Jolie. Acho de uma coragem enorme, sobretudo o facto de ela ter partilhado dessa intimidade com todos nós. Agora, há aqui uma coisa, e aqui a Tamara é aquela que está em melhores condições para nos dizer isto. Há uma vez, pensa nisto que o Dr. Ângelo acabou de dizer, que é, eu tomei uma decisão tão radical e se um dia destes descobrem que há um tratamento ultra eficaz e eu já fiz a excisão das mamas e... Pois, mas a palavra se não me dá proteção nenhuma. É assim, Desculpe, agora neste momento... Desculpe, mas o câncer da mama, o tratamento do câncer da mama e todos os cânceres têm tido uma evolução nos últimos anos incríveis. Eu, quando comecei há muitos anos, tive uma amiga minha de 20 e poucos anos que morreu com o câncer da mama em meses. Hoje em dia, esse caso que contou da grávida que viu com um tumor enorme da mama com 27 anos, o problema principal neste país, o problema principal neste país é as mulheres não serem vigiadas. As pessoas têm que dizer a verdade. Não vão a consultas, não fazem autoexames, não fazem nada. É só na última é que fazem. Um tumor desses não nasce de um dia para o outro. Dessa jovem leva muito tempo a aparecer. Deixa a Tamara responder à pergunta que eu fiz. O se ia dizer, o se não... O se não me daria proteção nenhuma. É assim, neste momento que está a situação, eu sei que a ciência, a investigação está a decorrer à velocidade de luz e que vamos ter cada vez mais resultados que nos dão... Mas é por ser enfermeira que tomou essa decisão? Terá sido porque também é uma profissional de saúde? Não. Eu como enfermeira era completamente ignorante perante o facto do cancro hereditário. E nós queremos mudar isso também, consciencializar a sociedade cívica e médica, porque também há muito pessoal da saúde que está completamente a leste desta problemática. E como disse muito bem a Rita, muito bem, a Angelina Jolie revelou uma situação muito íntima da vida dela para salvar outras mulheres. É que ela de facto fez a extraordinário também. Ela de facto fez a diferença. Eu provavelmente nunca na vida pensaria nesta opção, nesta e noutras opções. Nesta e noutras opções. Este caso foi tão chocante, mas ela falou de uma forma que eu acho que é tão generosa como mulher partilhar essa intimidade, que fez com que todos nós falássemos sobre isto. Falar. Eu queria ir agora aqui à doutora Marta para dizer, isto que o doutor Ângelo acaba de dizer é verdade. Nós, de facto, as mulheres portuguesas somos um bocadinho, digamos, pouco atentas, pouco vigilantes, não descuidamos. Eu acho que quem se apercebe mais disso poderão ser os ginecologistas, os oncologistas. Eu, do meu ponto de vista, como na genética, nós acabamos por não vêm ter connosco porque têm um cancro. Vocês estão noutra dimensão. Estamos noutra dimensão. Mas há aqui uma coisa há algumas coisas que eu gostava de facto. Primeiro é fazer a diferença entre cancro esporádico e cancro de predisposição familiar. E não é só a mama que tem um gene associado a cancro de predisposição familiar. Existem outros. Existem síndromes de pólipos no intestino. Portanto, existem outros síndromes e, de facto, o que é que se vai fazer? Vai-se rapar o intestino profilaticamente? Mas faz Vai-se fazer o... Mas não se pode comparar umas mamas a um intestino ou um pâncreas. Nós podemos viver sem maminhas, não podemos viver sem pâncreas. Mas faz isso. E a outra coisa que eu gostava é que a Rita disse... da mama, desculpem lá, mas faz-me essa confusão. Eu acho que estamos a falar de maminhas e isto faz toda a diferença. A Rita... como considero a mama um órgão importantíssimo na mulher. Mas não é fundamental à vida, doutor, não é? É fundamental à vida e à reprodução. Se começarmos a tirar mamas e a tirar ovários às mulheres em barda e em série, então qualquer dia eu acho que isso nunca se fará, mas não é? Uma coisa não, eu acho que aí é que se deve ter cuidado. Uma coisa que a Rita disse, que é importante, a Rita disse, eu faria o que o meu médico me disse, porque confirma. E eu acho que a questão é exatamente essa, Rita, é que nestas situações um médico não lhe pode dizer, deve fazer assim, deve fazer assado. Deve-lhe pôr tudo à frente, todas as coisas têm prós e contras. Pode haver a hipótese de fazer quimioprofilaxia, a pessoa pode optar só por fazer vigilância. Mas vai-me dar essas hipóteses todas e eu depois agirei em consciência e a última decisão será a minha. Mas em última análise, se nós pensarmos nisto que a Angelina Jolie fez, mesmo em relação às mulheres que são mastectomizadas, eu acho que isto dá-lhes, e eu acredito porque já falei com muitas, uma dignidade no sentido de que qualquer homem agora olha para a sua mulher que perdeu um peito porque teve de o retirar vítima de uma doença e pensa, Angelina Jolie fez isto. Isto pode parecer pequenino, mas isto não é pequenino. Não é. Isto desmistifica a cena da mastectomia. Isto de facto é muito frequente. É muito frequente. Isto acontece para uma mulher. Eu acho que estou a ver a Teresa muito calada. A Teresa tem aqui qualquer coisa para dizer. Diga, Teresa. Tenho. É assim, o facto da imagem da mulher também depende da própria mulher. Exato. E do homem que está ao lado dela. Exatamente, e do homem. Mas se ela também se sentir bem, o homem que está ao lado dela tem que se sentir bem. Esta é a minha postura. Agora,
aquilo que acabou de dizer a Rita é muito bem. Para a imagem da mulher, a Angelina Jolie veio, de certo, ajudar e muito para determinadas mentalidades. Aquilo que o doutor disse também muito bem, que há várias atitudes. Agora, pela atitude que nós tanto batemos, que é os exames, as mulheres fazerem, as mulheres saudáveis, fazerem a prevenção, aí é que está o sinal. Muito mais importante do que porque fazer assim, estudos é muito importante, mas é importante que a mulher vá fazer. E nós no rastreio, e a Liga Portuguesa contra o Cancro tem vários carros espalhados pelo país, posso lhe dizer que tem acordos com os centros de saúde, chama todas as senhoras dentro daquele período, naquela idade, na faixa etária, para fazer, e se calhar só 40% das senhoras é que vão. O problema está aí. É a população, peço desculpa, é a população, é o medo. Medo? Sim. É assim, acham muito bem, acham tudo tão gostam. Não queremos muito. ouvir isso, não é? Não queremos ouvir não queremos isso. ouvir que Eu tem não um problema. E a probabilidade do cancro da mama no geral, na população em geral, é 10%. Uma em cada 10 mulheres desenvolve cancro da mama. São muitas. São muitas. É muito. Isso é muito mais importante, de facto, fazer o rastreio do que agora haver um pânico de Pânico generalizado. Partir toda a gente para o estudo Diga, genético. doutora, diga. Eu não tenho dúvidas que vai haver um aumento nas consultas de procura de pessoas para esta situação. Eu queria chamar a atenção que este tipo de casos têm que ser tratados de uma forma pluridisciplinar. Ou seja, se vier uma doente à minha consulta e disser que tem uma história tal e que já fez ou vai fazer os exames tais e que tem a predisposição e a indicação para fazer, o meu primeiro passo é enviá-la para um oncologista. E o oncologista é que decide. O meu papel está na parte reconstrutiva. Eu estou ultra disponível eu digo que isto não é novidade, porque eu já fiz reconstruções de mulheres que fizeram mastectomias profiláticas há muitos anos. Pelo menos há 10 anos em Portugal, a informação que eu tenho é capaz de ser mais, não é? Eu tenho reconstruções feitas para aí dessa altura. E nós temos, inclusivamente, uma mutação fundadora portuguesa. Existe uma mutação que é muito mais frequente na população portuguesa do que nas outras. Eu li isso, fiquei... Temos uma mutação... Tens outra vez? Uma mutação específica da população portuguesa, sim. Ah, é? Quando se faz o estudo em Portugal, o que se faz primeiro é a detecção dessa mutação. A partir do momento em que é negativo é que se parte para o estudo, porque são genes enormes, é que se faz o estudo. E depois essa é outra questão. É uma coisa que é nossa. Os genes, Uma coisa que é nossa. Mas não é boa, não é boa. Como outras. Os genes são muito grandes e não há nenhum estudo que cubra todas as mutações. Não há nenhum estudo que tenha uma sensibilidade de 100%. Portanto, quando se fazem estes estudos, de facto, mais uma vez, são das famílias que têm histórias pesadas e começa-se por fazer na pessoa que teve o cancro na idade mais jovem. Não se começa por fazer numa pessoa que não teve cancro, porque aí ficamos sem saber se o estudo vem negativo porque a pessoa é negativa, porque a família é negativa, ou se por simplesmente andamos à procura de coisas em sítios errados. Quer dizer que ainda há muito para andar. Exatamente. O doutor Ângelo está aqui só a deixar aqui a nota da calma, não vamos... Vou dizer-te uma coisa, a Rita Lee, segundo Lee, eu li isto, Lee, a Rita Lee, segundo Lee, a Rita Lee, cantora brasileira, Sim. segundo Lee, foi uma das mulheres que já há mais anos fez exatamente a mesma coisa que a Angelina Jolie fez. Curiosamente, ninguém falou disto. E eu acho que não é coincidência. Olhamos para a Rita Lee, que é uma mulher muito interessante, olhamos para a Angelina Jolie, que é um símbolo sexual e que tem umas maminhas ótimas e que os homens E é todos casada desejam, com o Brad Pitt. E que é casada com o Brad Pitt. E Atenção, também não é displicente choca na muito mais uma conversa. Angelina Jolie retirar as maminhas do que uma Rita Lee. E isto também deve ser pensado, não é? Sim. A imagem Houve aqui uma da Cristina mulher... Applegate há cerca de 2 anos. Bom, de qualquer das maneiras, aqui a Tamara, na altura que isto se falou, há coisa de um ano, que isto falou, há um ano atrás, não que isto falou, não, que é, portanto, ainda antes disto ter sido falado desta maneira, a sua associação então resolveu publicar este livro que é sobre a Evelyn, que era, cá está, deve ser, mas é um facto real, não é? Exatamente. Uma autobiografia de uma jovem que fez a cirurgia preventiva, mastectomia bilateral. Há mais exemplos para, se quiserem, de facto... E nós traduzimos este livro para dar visibilidade à a esta opção. cancro hereditário. Tamara, hoje sente-se uma mulher muito confiante e saudável. Eu estou super contente com as minhas decisões. Eu nunca duvidei um único segundo. Já passaram quantos anos? Sabe que tenho filhas pequenas. Claro. Eu, o ano passado, acompanhei a minha mãe, que faleceu com um cancro super agressivo, segundo já, devido também a uma mutação. Foi dentro de 3 meses. É terrível ser sobrevivente. É muito melhor ser pré-vivente. Garanto-lhe, Dr. Ângelo, e com todos os tratamentos... Tamara, eu trabalhei muitos anos em oncologia. Pois. Eu tenho a sensibilidade que provavelmente... A Tamara vê o seu caso, eu vi milhares de casos. O que eu chamo a atenção é que se deve ser ponderado.
As pessoas não devem tomar... Eu sou anti-radicalismos. E como olha, disse... eu sou do tempo em que em oncologia sabe qual era a regra? Na dúvida, tira-se. Que sabe quantas mulheres ficaram sem mamas indevidamente? As pessoas têm que ter atenção a isso. É saber o tratamento deve ser feito, quando e deve ser feito adequadamente e acompanhado devidamente por uma equipa. A última palavra é da mulher. Vocês vão continuar a falar uns com os outros, mas eu acabei de constatar que tenho uma previvente aqui, especialista em genética, o homem da reconstrução, uma sobrevivente e nós que sonhamos com o Brad Pitt. E agora, Rita, deixo-te aqui uma palavrinha. Então. Tu vais ficar vigilante lá nas redes sociais. Se o Brad Pitt se atreve sequer a olhar para outra, tu dás cabo dele. Completamente, podes crer. Eu Tu sou dás ótima a cabo dar cabo dele. do Brad Pitt. Porque agora o Brad Pitt Não. tem a grande responsabilidade também, como, enfim, como... Mas leste foi lindíssimo o que ele escreveu sobre a mulher. Eu até me ainda não li comoveu. declarações Ele dele. escreveu um texto também muito bonito, dizendo que ficou absolutamente siderado com a coragem dela e que se a amava. Agora ainda há a Maria mais. E, portanto, eu acho que Tu isto estás é que é um nos homem, calcanhares não é? dele, Deve tu ser. estás nos calcanhares dele. Ali. Qualquer coisa que ele Com ele faça, durante tu todo o processo. as três- destróis a criatura. Hã? Esteve com ele durante todo o processo, durante as Exatamente. 3 semanas, a fazê-la rir no hospital. Ela diz que ainda se fartaram de rir Também os e dois. depois. Olha o que é que ele tinha de fazer, Mas não era? sabe- Nossa, grande coisa. Isto é uma mensagem importante, porque eu, na minha experiência clínica, vejo exatamente o contrário. Muitas mulheres desacompanhadas. Pois, exatamente. E isso é uma mensagem importante. Por isso é que eu acho que Os toda esta homens história é importante. têm um papel importantíssimo na mulher, seja em que fase da E há vida. bocado o doutor estava a sobretudo perguntar, em neste relação tipo à de idade da Angelina Jolie, porque é que ela tinha Tem optado 37. agora? Ela teve já muitos filhos, ela tem 6 filhos, adotivos e biológicos. Foi uma mulher que amamentou todos os seus filhos. Disse que já quer fechar, portanto, a loja, como se costuma dizer, não ter mais filhos. Eu não sei se Ela não vai terá tirar os sido isso. ovários também, segundo se... Não sei se não terá sido isso também, apesar do facto dela ter amamentado os filhos, de já ter cumprido tido uma vida, a sua digamos, vida. muito Há vários- ativa. há vários Pode ter fatores. sido isso, estou a Há especular. vários mas- fatores, eu só chamei a atenção disso, porque os critérios têm variado ao longo dos anos e vão continuar a Tenho a variar. impressão que a discussão vai continuar, portanto já sabem, Brad Pitt, tu tem cuidado, que esta mulher é feroz. Portanto, vai lá. no teu calço. Um aplauso, muito obrigada. Que não há dúvida aqui de discutir, é informar. Muito obrigada a todos. A estação do Dr. Ângelo está muito gira assim, está Obrigado. muito gira assim. E eu vou para um bocadinho. Aí o Brad Pitt.